Boa noite, tudo bom? Me avisem por favor aí no chat se vocês estão escutando bem o que eu estou falando, por favor. Também deem um feedback aí para a gente começar o conteúdo. Então, vamos fazer a nossa primeira live do segundo ciclo do nosso clube Mãe Amável. E agora nós estamos tratando desse livro, Regra de Vida para Mães. Nós vamos falar hoje sobre os 3 primeiros capítulos do livro. Um capítulo que chama Cheguei ao Meu Limite, né, um título bem expressivo. Um segundo capítulo, Regra de Vida. E o terceiro, o primeiro P, Prece. Eu não vou aqui, né, quem já me acompanha desde do primeiro ciclo sabe que eu não vou aqui repetir exatamente tudo que o livro está dizendo, nem exatamente fazer um resumo do livro, mas eu vou utilizar o livro como um pretexto para a gente se formar e para a gente tirar algum proveito, sobretudo espiritual, da leitura que a gente está fazendo. Né? Esse ciclo ele é conjugado com as vidas das Santas Mães, como nós estamos vendo toda semana, justamente porque elas são o nosso principal modelo ou seja, modelo de imitação de Cristo, de acordo com o contexto parecido com o contexto de vocês, que é o contexto da família e da maternidade. E também nós temos nesse ciclo os desafios, né? Ou seja, aquelas propósitos, aquelas sugestões práticas para ajudar vocês a se organizar, cada um dentro do seu jeito, da sua personalidade, conseguir ir se adaptando aos instrumentos que o nosso clube vai dando, na medida que isso for ajudando na sua vida espiritual, na sua vida prática, enfim, na sua busca da santidade. Nosso objetivo aqui é ajudar vocês a serem mães mais santas, né? É só isso que importa aqui. E, né, mães, e quem não é mãe ainda, né, seja esposas, mulheres mais santas. E o que acontece? Nesse primeiro ponto, nós estamos tratando do capítulo 1º, que fala sobre a relação entre horário e ordem. Quando a gente fala de ordem, né, primeira coisa, a gente tem uma frase de São Tomás de Aquino, que é muito interessante, que fala que o ofício do sábio é ordenar. Né? Trabalha com ordem aqueles que trabalham com sabedoria. Ordenar significa colocar as coisas nos seus lugares devidos, significa dar prioridade para aquilo que merece a prioridade. A ordem ela vai, sobretudo, se manifestar nos 2 aspectos com os quais a gente lida naturalmente, né, que é o tempo e o espaço. Existe uma ordem espacial, ou seja, eu preciso ordenar o meu espaço no sentido de arrumar as coisas, de saber onde as coisas estão. E sob esse aspecto, as mulheres naturalmente são mais propensas a esse tipo de organização. E isso, evidentemente, ajuda nossa vida espiritual. Né? Mas existe, sobretudo, uma dificuldade da ordem com relação ao tempo. Ordenar o tempo, né, significa ter horário para as coisas
e isso muitas vezes é muito mais difícil do que arrumar uma casa, por exemplo. Só que a ordem no horário, ela vai ser fundamental para que a gente seja capaz de cumprir nossas obrigações e que a gente possa fazer isso sem chegar num estado de esgotamento que pode acabar atrapalhando a nossa própria vida espiritual, porque nós não somos anjos, nós somos seres humanos, então o cansaço do corpo também pode atrapalhar a vida do espírito. Para que a gente seja capaz de ordenar, né, tanto o nosso espaço como o nosso tempo, né, nós precisamos de esforço. Né? A gente precisa fazer esforço. É claro que tem uma passagem do livro muito interessante em que a autora fala: Jesus abençoa nossos esforços. Evidente que sim. É evidente que a gente conta com a graça de Deus. Nós não somos pelagianos. O que é um pelagiano? Pelagiano é aquela pessoa que acredita que consegue fazer tudo sozinha e não precisa da ajuda da graça de Deus. Não, nós precisamos sempre e em tudo da graça de Deus. Só que Deus vai abençoar os nossos esforços. Só que a gente precisa ter esforços para serem abençoados. Né? Se é verdade que Deus realiza em nós a sua obra, também é verdade que Ele quer a nossa colaboração. E que se a gente não fizer nada, é como se Deus não tivesse um material onde trabalhar. Deus gosta de trabalhar com o material, com os instrumentos que nós mesmos fornecemos a Ele. Então, para que Deus Nosso Senhor abençoe os nossos esforços na busca da ordem, nós precisamos oferecer aquilo que nós somos capazes, dar tudo de si para receber tudo de Deus. Então, o resumo, o que eu queria destacar do capítulo 1 seria somente isso. Na busca de ordem, né, e todo esse ciclo é um ciclo em que a gente vai trabalhar bastante esse assunto da ordem. Na busca de ordem, na ordem interior, da ordem exterior, da ordem do tempo, da ordem do espaço, é preciso que nós coloquemos diante do Senhor todo o nosso esforço, tudo aquilo que nós podemos, para que Deus abençoe esse esforço e daí essa ordem seja uma ordem que produza fruto espiritual, né? Ou seja, que seja uma ordem em que o Divino Espírito Santo possa trabalhar com liberdade, né? Digamos assim. E para que isso aconteça, é sugerido a nós uma regra de vida. Né? E aí vem o capítulo 2. O que é uma regra? A palavra regra vem de régula, da mesma palavra de onde vem régua em português. Né? Régua é medida, né? Aquilo que faz a medida certa. Né? Regra, na antiguidade, também tinha a ver com a palavra cânon, que significa norma, significa aquilo que é fixo. Então, regra é a ordem daquilo que diz respeito a uma vocação. Os monges, por exemplo, né, eles vivem de acordo com uma regra. Né? Por exemplo, São Bento de Núrcia, ele escreve a regra de São Bento, em que ele ordena a vida dos monges. Olha, os monges podem fazer isso, não podem fazer aquilo, devem fazer tal coisa eles podem fazer se quiser ou pode não fazer, tal hora você tem que rezar, tal hora você tem que trabalhar. Então isso é uma regra. Né? Todas as instituições, praticamente, né, têm regulamentos. O que é um regulamento? Regulamento é uma regra pequena. Então, a escola do seu filho provavelmente tem um regulamento, ou seja, existem regras que devem ser seguidas. O trânsito tem uma regra. Então, o ser humano ele precisa de regras, certo? As coisas funcionam dessa maneira. A regra de vida, que quando nós trazemos isso para o campo da nossa espiritualidade, é sempre de forma analógica, ou seja, é sempre uma certa comparação com aquilo que as pessoas consagradas vivem. Então, os monges, as freiras, vivem regras
pensadas para o exercício da sua vocação religiosa, e os fiéis leigos devem também criar uma organização, uma regra, de maneira que isso organize e dê eficácia para a sua vocação, para a sua vida de vocação matrimonial. Evidentemente que a regra dentro da vida matrimonial é uma regra muito mais maleável, muito menos fixa, mas não menos importante, né? Porque o chamado para a santidade é para todos. Então, né, se o objetivo da regra é cumprir a vocação, e cumprir a vocação é realizar a santidade que Deus escolheu para cada um de nós, então a regra é importante e fundamental, certo? Quais são, né, o que a autora do livro coloca como os pontos principais em que ela resume os diversos aspectos da vocação matrimonial, né? São aquilo que ela está chamando aqui de 5 P's. A prece, pessoa, parceiro, pai e provedor. O que é isso, né? Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira, olha, se eu tenho a vocação, monástica, a minha vocação monástica, ela gira em torno, sobretudo, de algumas coisas, de alguns aspectos. Quais são? Né? Normalmente, a oração e o trabalho, por exemplo, né? No caso dos beneditinos. A oração, sobretudo a oração litúrgica, oração do ofício, a Alexio Divina. E o trabalho, né? O trabalho que pode ser dividido em trabalho manual, trabalho também intelectual. Então, a regra que organiza a vida dos monges tem que levar em conta, sobretudo, a organização dessas duas coisas, da oração e do trabalho. Então, na vida matrimonial, a mesma coisa, né? A vida matrimonial, ela tem alguns pontos mais importantes que devem ser levados em conta e debaixo dos quais essa regra deve funcionar. E quais são os pontos aqui que nós temos? Nós temos a prece, que é a oração. Então, a pessoa casada ela precisa rezar. Então, a regra tem que organizar a vida espiritual, os exercícios espirituais. Nós temos a pessoa. Pessoa, nós estamos falando aqui de si mesmo. Então, a mulher ela precisa organizar as suas próprias necessidades básicas de saúde, né, sono, alimentação e etc. Porque você sabe muito bem que vocês não são robôs e se vocês não se cuidarem, vocês vão pifar e não vão conseguir fazer o que deve fazer, né? Em terceiro lugar, parceiro, né? Parceiro aqui está falando sobre o quê? Está falando sobre a dedicação da esposa ao marido, né? Então, a relação entre marido e mulher, que é o alicerce da vida familiar, e existe também, né, ou seja, a importância da gente organizar isso. Pai, né, na tradução em português não é tão interessante, mas quando fala de pai aqui não está dizendo do parceiro de novo, né, porque já foi falado do parceiro. Pai aqui é dedicação aos filhos, ou seja, aspecto de paternidade, no caso aqui maternidade, né? Então, a regra de vida deve levar em conta o seu papel enquanto mãe, a sua dedicação aos filhos. E por fim, provedor, também aqui, novamente, não é que está se referindo somente ao marido, mas provedor significa aquilo, né, aquele aspecto da sua vida em que você se dedica à manutenção e ao sustento da casa, da família, etc. Certo? Nós vamos falar disso durante esses 3 meses, hoje especialmente acerca do primeiro P, que é a prece. Antes da gente entrar na questão da prece, algumas coisas que a gente deve colocar, algumas premissas. Em primeiro lugar, a regra é uma ferramenta e não uma tirania. A regra de vida, a gente não quer, gente, olha só, pelo contrário, né? Muitas e muitas vezes eu falo com vocês no grupo que nós temos que tomar muito cuidado com generalizações, que na internet é muito comum que isso aconteça, que
que as pessoas pegam coisas fora de contexto, que algumas pessoas na internet, às vezes até com muita boa intenção, ficam como que, sabe, impondo certas regras gerais que não funcionam para todo mundo e as pessoas acabam ficando meio neuróticas com isso, né? Então, a gente não quer que aqui aconteça a mesma coisa, pelo contrário, a gente quer libertar vocês dessa escravidão. Então, a regra para vocês é uma ferramenta, não uma tirania. Não pode ser algo que eu faço, percebo que não está funcionando, só que eu fico assim, não, tá escrito lá que tenho que, sabe, seguir a regra até o fim, e a pessoa, em vez de adaptar, ela não adapta, em vez dela procurar ajuda, ela não procura ajuda, né? Ela não é, sabe, a vida humana não é receita de bolo de cenoura que você vai ver no Google, vai estar lá, é só seguir o passo a passo que vai dar certo. Não funciona dessa maneira. Então, a regra é sempre ferramenta, não tirania, né? A partir do momento que a regra não está te ajudando a viver bem e ser santa, essa regra precisa ser alterada, né? Então, não é como aquela passagem que o nosso Senhor fala que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, a mesma coisa. A regra foi feita para você e não você para a regra. Então, você precisa saber, sabe, adaptar isso para sua vida. E a gente vai tentar, durante esses 3 meses, ajudar vocês a criar também esse certo bom senso com relação a isso, para que vocês consigam fazer a coisa funcionar. Lembrando que, se nós temos aqui 100 pessoas, 200, 300, 400 pessoas, isso vai funcionar de uma maneira diferente para cada uma, né? Não existe, eu não posso chegar e dar uma fórmula para que todo mundo tem que seguir aquilo e vai funcionar exatamente daquela maneira. O que nós estamos dando aqui são princípios gerais, mas na hora de você fazer a sua regra propriamente dita, o seu horário, então, sabe, isso cada uma vai ver de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu caráter, seu temperamento, seu jeito de ser, de modo a fazer a sua realidade também, né, o número de filhos, etc., né, ao jeito do marido, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, a regra, ela é sempre uma ferramenta e nunca uma tirania. A regra, ela precisa ser atualizada de acordo com as mudanças de circunstâncias. As circunstâncias de uma vida de casado mudam com certa frequência, né? Circunstância entra aqui, número de filhos, né? Uma coisa é quando você tinha um filho, outra coisa é quando você tem 3, outra coisa é quando você tem 2, outra coisa é quando você tem 6, né? A circunstância entra aqui o seu trabalho, mudança de trabalho. A circunstância entra aqui uma série de coisas, sabe? Como é que tá, né, o seu marido, doença, sei lá, né? No mundo real as coisas acontecem. Por algum motivo precisou que, sei lá, sua sogra fosse morar na sua casa. Então, você vai ter que adaptar, né? Eu tenho gente que trabalha na minha casa para fazer as coisas. Eu não tenho, né? Então, cada uma tem que saber a sua própria realidade, né? Porque, às vezes, as pessoas também ficam tentando importar, sobretudo as mulheres são muito comparativas. Então, as mulheres ficam tentando ver o que os outros fazem e querendo aplicar na própria vida, esquecendo que as circunstâncias são bem diferentes. Então, olhar tudo isso de acordo com a própria circunstância. E atualizar, não ter medo de atualizar a regra de acordo com as circunstâncias. Seguir essas regras vai dar para vocês benefícios espirituais, sobretudo 2, né? O cumprimento da vontade de Deus, ou seja, a partir do momento que a regra te ajuda a cumprir sua vocação, e sua vocação é a vontade de Deus, então viver a regra te ajuda a cumprir a vontade de Deus, a se santificar. E abrir seu Espírito Santo, né? Lembra que a gente falou lá? A gente precisa dos esforços para serem abençoados? Então, na medida em que você cumpre aquilo com retidão, com vontade de se santificar, o Espírito Santo vai trabalhar e vai agir para que isso frutifique. E por fim, né, a regra
ela não é um cronograma, mas uma resposta ao chamado de Deus. A regra, gente, ela tem cronograma. O cronograma faz parte da regra, mas ela não é um cronograma. A regra, ela é sobretudo uma resposta ao chamado de Deus. Se a gente não vive a regra com esse espírito sobrenatural, então não adianta nada, certo? Porque é o seguinte, viver regrinhas, viver cronogramas, viver horários, isso daí qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Isso daí um pagão ateu pode fazer, isso aí um satanista pode fazer, todo mundo pode fazer, porque ajuda a organizar a vida, ajuda a ter sucesso, etc. Não é isso que a gente está querendo, né? Nós só fazemos regra aqui com o objetivo de ir para o céu e se santificar. Então, ou você vive a regra como uma resposta a um chamado de Deus e com o espírito sobrenatural, ou então não faz diferença nenhuma, certo? Então, esse é o espírito com que a gente vai fazer a coisa, né? A regra tem que ser sempre vista por nós como um instrumento e um caminho de santidade. Nós vamos colocar, junto com o resumo da live, né? Para quem não está acostumado ainda, sempre depois da live, a gente tem uma equipe que faz o resumo da live. Essa equipe que faz o resumo da live disponibiliza dentro de alguns dias um PDF, né? Com o resumo. Nós vamos colocar junto com esse PDF 2 resuminhos também ilustrados. Então nós vamos ter o resumo por escrito e nós já preparamos aqui, a equipe, né, a Liane preparou já um resumo dos pontos mais importantes do livro, ilustrado, como vocês vão ver, né, de forma muito bem feita, muito clara, onde fala, né, daquilo que a regra traz, né, a virtude, a ordem do amor, a maneira como a vivência da regra traz ordem e a ordem é virtude, certo? E a virtude é ordem, né? A gente pode dizer essas duas coisas, a virtude é a ordem do amor. A maneira como a regra está relacionada à vocação, que é esse último ponto que eu falei, que a regra ela organiza o nosso tempo, né, para que o tempo seja aproveitado em prol da nossa santificação, foi aquilo que eu falei lá no início, já a ordem do espaço e a ordem do tempo, e aqui, sobretudo, nesse livro, a gente está falando mais da ordem do tempo, embora a gente também vai trabalhar um pouco da ordem do espaço, e a questão do cronograma. O cronograma, como eu falei, ele não é o centro, ele não é o motivo pelo qual nós fazemos as coisas. O cronograma é somente mais um aspecto da ordem e da regra pela qual nós buscamos a nossa santidade. E nós temos também um segundo resumo ilustrado, em que se fala um pouco melhor acerca de um cronograma consciente, onde se fala das dificuldades, das mortificações, da prudência, da preguiça ativa, que são assuntos que estão sendo trabalhados já no clube por meio dos desafios, como vocês sabem muito bem. Inclusive, a gente colocou agora recentemente, hoje, se eu não me engano, várias tabelas aí para ajudar as pessoas a organizar não só o cronograma, mas inclusive já aspectos da ordem do espaço. Então, esse ciclo tem bastante, né, nós temos aí bastantes instrumentos de auxílio para vocês. E o capítulo 3º é o mais importante de todos aí dessa live, e talvez o mais importante do livro inteiro, que fala sobre a prece. O que nós precisamos entender? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós precisamos de Deus e que a maneira com a qual nós entramos em contato com Deus é a oração. E que Deus quer que a gente reze. E que Deus, como que deixa pendente, na sua providência, deixa pendente graças, né, das nossas orações.
Ou seja, Deus ele poderia dar todas as graças que ele quisesse, a hora que ele quisesse, para quem ele quisesse, mas ele quer que certas graças só sejam alcançadas por meio da oração. Ele quer que a gente esteja em contato com ele, ele quer que haja intimidade nossa com ele, ele quer que a gente reze. E a gente precisa rezar. E para a gente viver a santidade, a oração é o básico, é o primeiro passo. Esse primeiro passo, que é super importante, sem o qual nada vai funcionar, ele precisa também ser organizado. Porque a gente sabe muito bem, por experiência própria, acredito que quase todo mundo saiba disso por experiência própria, que muitas vezes quando a gente não organiza a nossa vida de oração, a gente ou deixa de rezar, ou começa a rezar mal. Né? Então, para a gente organizar a nossa oração, o que a gente faz no sentido prático? Em primeiro lugar, né, as orações mais importantes são os sacramentos. Os sacramentos que a gente recebe com frequência é confissão e comunhão, né? Porque batismo você já foi batizado, né? Crisma uma vez na vida. Unção dos enfermos é só quando você estiver doente. Agora, o que você recebe sempre? Comunhão e confissão. Né? Se comunhão e confissão é uma coisa frequente, a gente precisa colocar isso também dentro da organização da nossa regra de vida. Né? Evidentemente que a missa dominical é o centro da regra de vida. Ou seja, não tem como você colocar uma regra de vida buscando a santidade sem que a missa dominical seja o primeiro assunto que você colocou lá. A não ser que você viva num lugar de tal maneira afastado da igreja que seja impossível ir à missa todo domingo. Mas de qualquer maneira você vai precisar santificar o domingo, de alguma forma. Mas a missa de domingo tem que ser o ponto inicial, básico. Né? Então, a missa de domingo. Né? E claro, a gente quer que você não só participe da missa, mas que você também receba a comunhão. Então, para que eu possa comungar sempre, eu preciso me confessar sempre que precisar. Né? Claro, a confissão ela acontece sempre que eu estou em pecado grave e eu preciso me confessar. Só que a gente não quer que vocês tenham pecado grave, né? A gente quer viver totalmente desapegado do pecado grave. Não é? Porque a vida nossa com Deus, a gente não quer ofender a Deus nosso Senhor, a gente não quer romper a nossa amizade com Deus. Então, se você está buscando uma vida mais séria de santidade, você precisa lutar para que o pecado grave não seja mais uma realidade para você. Né? E quando isso acontecer, né, você vai continuar se confessando. Vai confessar o quê? Os pecados veniais. Né? E vai confessar quando? Com uma certa frequência. Então, você precisa ver qual é a frequência que vai funcionar para você de confissão. Né? Isso você pode, se você já tem um costume de confessar-se com uma certa frequência, continuar dessa maneira, ou então perguntar para o padre, seu confessor, ou diretor espiritual, quem tiver, perguntar, padre, qual é a frequência que o senhor acha que eu deveria me confessar? Né? Então, colocar isso no cronograma. Se eu me confesso todo mês, eu ter organizado, qual dia que é melhor para eu me confessar? Né? Cada paróquia tem um horário de confissão diferente, né? Então, minha paróquia tem confissão no final de semana, minha paróquia tem confissão durante a semana, eu trabalho, etc. Então, cada um vai organizar, cada uma de vocês vai organizar o horário da missa e a confissão. Né? Aí, cada um de acordo com a sua própria realidade, semanal, quinzenal, mensal, bimestral. Né? Mas, assim, mais de 2 meses sem confessar já é demais, entendeu? Vamos tentar, pelo menos de 2 em 2 meses, se confessar. A maioria das pessoas isso vai fazer muito bem, certo? E claro, se tiver pecado grave, vai se confessar logo. Né? Então, com relação aos sacramentos, a missa de domingo e a confissão. Claro, se você consegue ir na missa mais vezes, vai mais vezes. A missa é a melhor oração que existe. Então, se você conseguir ir na missa todo dia, vai ser muito bom para você. Vai na missa todo dia, aproveita. Coloca isso dentro da sua regra. Se você não consegue todo dia, vai os dias que conseguir. Claro, dentro sempre, como eu falei,
dentro da sua realidade de vida, né, dos horários das suas crianças, etc. Depois, a leitura espiritual, né? A leitura espiritual é muito importante para que a gente alimente a nossa vida espiritual de conteúdo, né? A gente não é budista que fica meditando no nada, né? A gente medita em conteúdo da fé. E para a gente ter conteúdo, é preciso que a gente se alimente de conteúdo. Então, e o conteúdo aqui, gente, eu estou falando, é conteúdo sólido. É, sobretudo, aquilo que nós encontramos nas obras que são escritas por santos, nas vidas dos santos, ou dos autores, sabe, espirituais, que valem a pena serem lidos. Então, buscar fazer todos os dias um tempo de leitura espiritual, né, de meditação. Aí também cada um de acordo com a sua realidade, às vezes mais, às vezes menos, mas que isso seja uma coisa frequente. Isso vai ajudar muito vocês. Né? O próprio livro que a gente está lendo agora, da Regra de Vida, já é, de certa maneira, uma leitura espiritual, porque é uma leitura que tem também o objetivo de melhorar a nossa vida espiritual. Né? E o clube nosso aqui também tem como objetivo fazer com que vocês se habituem a fazer leitura espiritual. Mas, sabe, buscar levar bastante a sério a importância disso. E tantos santos se alimentaram muito da leitura espiritual. Então, organizar também o que eu vou ler, conferir se aquilo que eu estou lendo é coisa boa mesmo, pergunta para alguém que sabe, né? Olha, eu achei tal livro lá. Não é só porque é um livro que está na seção de livros católicos religiosos que é um livro que presta, né? Então, pergunta para alguém se já leu, pergunta para um padre se esse livro... Padre, o senhor conhece esse livro? Será que é bom? Será que vale a pena? Para vocês terem fruto. Depois, fazer uma listinha de orações básicas que devem ser feitas todos os dias. Né? Então, uma coisa que eu falo sempre para as pessoas que vêm conversar sobre isso é que você tem que saber quais são aquelas orações que você vai fazer todos os dias sem falta. Né? Tem que ter uma listinha de orações. Né? Quais são as orações normalmente? Oração do terço. Claro, isso daí vai variar pessoa para pessoa, tá? Eu estou dando um exemplo aqui. Normalmente, oração do terço, leitura espiritual, meditação, algumas pessoas podem fazer. Às vezes, alguma devoção particular que a pessoa tem, a oração de algum santo, oração da manhã, oração da noite, texto da misericórdia, algumas pessoas vão rezar, etc. Mas pelo menos você ter consciência do que você precisa fazer de oração todos os dias. E essas orações que você vai fazer todo dia, você tem que ter mais ou menos a ideia de que horas e onde que você vai fazer. Como eu falei, isso não vai ser algo fixo, porque às vezes vai acontecer de você ter que fazer num outro horário, em outro local, mas seria bom se você tivesse mais ou menos programado, né, o horário e o local de fazer essas orações, porque isso te ajuda a não ficar empurrando as orações para frente, de modo que o dia vai chegando ao fim e você não fez e não vai fazer. Né? Colocar um verdadeiro peso de importância nessas orações. Conheço muita gente que tem lá aquela coisa, não, eu preciso rezar tal coisa, preciso rezar tal coisa, só que tudo que aparece no dia coloca na frente, tudo que aparece no dia coloca na frente. Aí chega de noite e não aguenta rezar. Então, não posso colocar tudo do dia na frente da oração. Né? Tem coisa que vai aparecer urgência, tem deveres que você vai ter que cumprir, que vai ser correto você deixar sua oração ali de stand-by e cumprir o seu dever de mãe, de esposa, etc. Mas a maioria das vezes não é por isso que a pessoa deixa de rezar. A pessoa deixa de rezar por bobeira, para perder tempo, muitas vezes no celular, na rede social, etc. Então, vamos colocar essa listinha de orações básicas e a organização de hora e local, né? De preferência, se você tiver na sua casa um oratório, um lugar assim em que você consiga se concentrar mais, né? Faça isso. Né? E aproveitar, inclusive,
os momentos, digamos, mortos, entre aspas, né? Entre aspas. O que acontece? Às vezes você está ali cozinhando, ou então amamentando. E nesse momento, você poderia estar, por exemplo, rezando um terço, ou então escutando uma meditação. Hoje a gente tem essa facilidade, né, com os áudios na internet, escutando uma meditação. Às vezes você não consegue parar para ler naquela hora, mas você consegue colocar um audiobook que vai te ajudar. Entendeu? Evidente que nada disso substitui você parar para rezar. Né? Só que não tem problema nenhum você parar para rezar em algum momento do dia e aproveitar momentos, digamos, ocupados, para que isso também fortaleça a sua vida de oração e que isso também fortaleça sua formação, sua vida espiritual. Então, a gente precisa ter uma esperteza também no aproveitamento do tempo. Você vai pegar uma fila, né? Carrega um terço na mulher já anda com bolsa mesmo, carrega um terço na bolsa, carrega um livrinho na bolsa para você aproveitar esses momentos aí e depois não ficar falando que não tem tempo, né? Eu sei que a vida de vocês é muito corrida, mas vocês são muito criativos também, então vocês podem usar essa criatividade para arrumar pequenos buracos aí onde vocês vão colocar um pouquinho de oração, né? Então, depois, fazer um plano de frequência, né, de confissões, né, eu já falei sobre isso, e fazer um plano de orações para as crianças. Aquelas mulheres aqui que têm filhos, é o seguinte, seus filhos, crianças ainda, eles não têm capacidade de organizar a própria vida de oração. Então, vocês devem fazer isso por eles, entendeu? Olha, quais são as orações que o meu filho vai fazer? De acordo com a idade do filho, né? Você não vai botar seu filho de 2 anos para rezar o terço, né? Então, de acordo com a idade do filho, você vai aumentando o número e a complexidade das orações, né? E aumentando o número e a complexidade das orações, você vai organizar a vida espiritual dele de acordo com a maturidade de cada um, porque às vezes a criança, o fato de ter 5 anos não quer dizer nada, porque tem criança de 5 mais madura, criança de 5 menos madura. Então você vai organizar de acordo com os seus filhos, que você conhece melhor do que ninguém, quais são as orações que ele consegue fazer, certo? Que horário é melhor para que ele faça. E incutir nele essa regularidade, né? Ou seja, de que faz parte do dia. Aquilo ali, assim como almoçar faz parte do dia, assim como ir para a escola faz parte do dia, ou assim como estudar tal horário faz parte do dia, a oração também faz. Então, para a criança já ir se acostumando. E com o tempo ela mesmo vai fazendo sozinha. Então, organizar também. E outra coisa, se você organiza a oração dos seus filhos, você acaba rezando também. Né? Porque você fala assim, eu não consigo rezar porque as crianças, eu estou sempre ocupado com as crianças. Mas se as crianças estivessem ocupadas rezando, você estava rezando também. Então, organizar a vida de oração também das crianças. Certo, gente? Olha só. Não dá para falar tudo que a gente gostaria, mas eu acho que pelo menos eu lembrei dos pontos principais. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês podem falar lá no grupo ou aqui no chat. Se tiver alguma dúvida, também pode falar. Tá bom? Alguns avisos que eu tenho para dar. Em primeiro lugar, sobre oração, já que a gente está falando de oração, né, o pessoal que chegou agora no clube talvez não saiba, mas nós temos um segundo grupo, nós temos esse grupo maior, que é o Clube de Leitura Mãe Amável, e nós temos um segundo grupo, que é uma espécie de filial do primeiro grupo, que não é focado em informação, mas é focado em oração, certo? É um grupo de oração. Como que funciona esse grupo de oração? Esse grupo de oração foi pensado para que as mulheres aqui do nosso clube adotem espiritualmente sacerdotes para rezar por eles. Então, as mulheres que estão interessadas e que querem se comprometer em rezar pelos padres, pelos sacerdotes, entram no grupo
escolhem algum sacerdote, um ou mais sacerdotes, para serem seus filhos espirituais, adotivos, e vão rezar por eles. Não precisa nem falar qual é o padre, ninguém vai ficar sabendo. É só você ter lá na sua cabeça por quem você vai rezar e se comprometer em rezar todos os dias. Todos os dias lá no grupo, de manhã bem cedo, a gente coloca a oração que vai fazer naquele dia. Uma oração diária, sempre uma oração curta, e uma dezena do terço a gente recomenda uma intenção especial. Né? E uma vez por semana a gente coloca um pequeno textinho de formação acerca dessa espiritualidade, que é a espiritualidade da fecundidade espiritual sobre a oração pelos padres, certo? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse grupo, pode falar lá no clube que a gente explica. E eu vou colocar o link lá no clube também, no grupo do WhatsApp, para quem quiser participar. Outro aviso com relação ao retiro. Nós estamos querendo fazer um retiro espiritual presencial. Esse retiro espiritual presencial, se Deus quiser, vai acontecer no dia 31 de agosto, sábado, o dia inteiro, e no dia 1º de setembro até o horário do almoço. É um retiro bem curto, né, 1 dia e meio, praticamente um recolhimento, e em que haverá o quê? Momentos de oração, palestras espirituais, atendimento do sacerdote, ou seja, eu vou ficar à disposição para conversar e atender a confissão de quem quiser, e silêncio, né? Vai ser um retiro com bastante silêncio, se Deus quiser. Esse retiro espiritual vai acontecer aqui em Campos, né? Na cidade onde eu moro, na zona rural, pertinho de uma capela onde eu celebro todo domingo. Então vai ser lá, é uma pousada com chalezinhos assim, e é lá que nós vamos fazer esse retiro. E, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas que gostariam de participar não vão conseguir por causa da distância, mas a gente também não tem como estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, o que a gente consegue fazer é isso. Eu vou me esforçar, vou tentar gravar as palestras, pelo menos, para depois disponibilizar para todas. Mas eu não prometo que isso vai acontecer. Né? E isso nem chega nem perto de substituir a experiência de participar do retiro presencialmente. Por enquanto, nós temos disponíveis 30 vagas. Né? Nós vamos abrir daqui a pouco as vagas. Né? Assim que a live fechar, a gente vai começar as inscrições. Nós temos, por enquanto, 30 vagas, mas existe a possibilidade de abrirem mais vagas. A gente está conversando com a dona da pousada para ver se ela libera uma outra casa que tem lá, que normalmente ela não aluga. Mas, enfim, resumindo, a gente vai tentar conseguir mais algumas vagas, mas se conseguir também não serão muitas vagas, serão menos de 10 vagas a mais. Mas, por enquanto, nós temos 30. Alguém perguntou se é fácil chegar de carro? Sim, é fácil chegar de carro, tá? Depois a gente vai avisar para o pessoal que se inscreveu como é que funciona para chegar lá. Daqui da paróquia onde eu tô, né, que nós estamos aqui mais perto do centro da cidade, até essa pousada dá cerca de 40 minutos de carro, certo? E também não tem estrada de chão, como foi dito aí, né? É tudo asfaltado. E o que acontece? Nesse retiro nós teremos as refeições, né, do sábado, todas as refeições do sábado e também do domingo. Nós já temos 2 pessoas para ajudar lá na cozinha, né, e nós vamos pedir, né, vamos cobrar, digamos assim, R$250 para participação. Desses R$250 nós vamos pagar a estadia, que custa um pouco mais de R$90, acho que R$95, os gastos com comida, os gastos com as pessoas que vão lá para a cozinha, se sobrar alguma coisa, o combustível que a gente vai ter que gastar para levar as coisas, enfim. A gente não está fazendo para ter lucro, não, tá? É o preço mesmo
para a coisa funcionar. Você sabe muito bem que está tudo muito caro, né? Lá vai ter missa tanto no sábado como no domingo, tá bom? Vai ter missa no sábado. Eu ainda vou fechar o horário, mas vai ter missa sábado com certeza. E domingo também, né? Então vocês não precisam se preocupar com relação a isso. E eu acho que é isso. Como é que eu faço para me inscrever? Para você se inscrever, você precisa mandar uma mensagem de WhatsApp para mim diretamente. Então você vai lá no grupo, pega o meu número do privado, me manda uma mensagem dizendo que quer participar. Eu vou te passar as informações do que você precisa preencher, né? E vou passar a chave Pix para pagar, certo? O valor. A gente precisa, em breve, enviar uma parte do valor já para a pousada para guardar a vaga, porque essa pousada ela é bastante requisitada. Então eles pedem para a gente guardar a vaga, certo? Então é isso. Eu acho que não tem mais nada para explicar. Se tiver alguma coisa, a gente coloca lá no grupo. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode falar aí. E é isso, tá? Vamos agora continuar a leitura do livro, né? Nós vamos fazer uma próxima live com os capítulos 4, 5 e 6. Nós vamos continuar as postagens das santas, nós vamos continuar com as postagens dos desafios e, se Deus quiser, né, esse ciclo vai ser bastante frutuoso. Recordo também que todo o material do primeiro ciclo está disponível no YouTube. O comentário inteiro da Familiares Consórcio, as 4 lives, né, que o primeiro ciclo tiveram 4 lives, estão lá também, né? Então todo mundo pode ir lá dar uma conferida, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. O grupo vai ficar aberto mais um tempinho para vocês comentarem alguma coisa lá. Até mais. Fiquem com Deus.